dessa análise, porque é disso que faz o nosso crescimento. Então eu vou compartilhar com vocês aqui. E uma das coisas que eu sempre falo para mim mesmo: antes da honra vem a desonra, antes da bonança vem a tempestade, antes do sucesso vem o trabalho. Então minha mente está preparada para o bem e para o mal, sabendo que se eu tiver paciência em aguardar a semeadura que eu estou fazendo, eu vou colher bons frutos. Então, o primeiro item dessa minha lista aqui, que eu não vou ficar até meia-noite com vocês aqui hoje, vou ficar só até umas 9h15 por aí. Então, o primeiro item é a pressa. Então, eu quero que você abra aí Provérbios 16:32. Eu estou com uma tradução diferente da sua, mas o sentido é o mesmo, nós vamos ler juntinhos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar um pouco mais ao teu coração. E vocês que estão aqui, com exceção do irmão Júlio, que é um pouquinho só mais vivido do que eu, velho é uma palavra que eu nunca uso. Então, com exceção do irmão Júlio, vocês têm um caminho muito glorioso pela frente. Se vocês já aprenderem antes, vocês estão tendo a oportunidade hoje de aprender antes de mim esses princípios, vocês vão caminhar com alegria, felicidade e prosperidade em nome de Jesus. Receba aí, irmã, diga amém. Amém. Provérbios 16, verso 32. Vou esperar você encontrar. Rodrigo, a sua tradução é mais comum. Lê aí para nós, por favor. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Isso. Na minha tradução diz assim, ó: mais vale ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Então, desse princípio aqui parte toda a minha vida, a pressa. O que é não ter paciente? Impaciente, uma pessoa ansiosa. Então, quer dizer o quê? A primeira coisa que eu sempre analiso na minha vida: será que eu estou sendo uma pessoa apressada? Porque de natureza, na minha natureza, eu sou acelerada. E eu me controlo, irmãos, é dificílimo para mim controlar isso, porque faz parte de mim, da minha natureza carnal. Ser uma pessoa que gosta de tudo rápido, rápido, rápido. Então, eu procuro analisar minha pressa, se ela está sendo sadia naquele momento ou não. Então, pressa para fazer as coisas rápido. Por quê? Então, eu analiso, minha pressa é sadia, eu preciso estar no culto às 8 horas. Então, eu já levanto às 6, naquele dia, já começo todo o meu serviço, a 1h eu saio, faço as minhas obrigações com a igreja, depois eu tenho um momento para preparar as crianças ali, dar um banho, para conseguir chegar às 8 horas na igreja. Então, essa pressa é saudável. Agora, tem um outro tipo de pressa que não é legal. Por exemplo, eu abri o jornal e eu vi lá, concurso do INSS, daqui a um mês. Você acha que eu faço? Não adianta você ter pressa para esse tipo de coisa. Para uma pessoa se tornar competitiva para um concurso, ela tem que ter no mínimo uns 2 anos de estudo, ao meu ver, dependendo do nível intelectual da pessoa. Dependendo se é uma pessoa que está sempre antenada, bem informada, que não fica lá perdendo tempo com novela, com papapá. É uma pessoa que está sempre ali em dia com estudo e com informações. 1 ano ainda é suficiente para ela se tornar competitiva. Porque hoje tem gente, os filhos da luz, às vezes não tem a esperteza que os filhos das trevas têm. Jesus mesmo falou. Tem gente aí, irmãos, que estuda de 8 a 12 horas por dia. E nem crente é. Eu conheço uma pessoa que ela fala para mim, ó, às vezes até para mim ir na padaria e comprar um pão, eu vou e fico arrependida, porque eu encontro alguém no meio do caminho, a pessoa ficou meia hora conversando comigo, eu penso assim, ó, em meia hora eu podia ter lido tantas páginas. Eu até me assusto. Eu falo, imagina uma pessoa dessa, crente, lendo a Bíblia, 12 horas por dia, ia ser um doutor na lei de Deus. Eu nem estaria mais perto de nós, né? Eu já estaria aí pregando Brasil afora, mundo afora. Então, o que a pressa faz com a gente? Quando a gente é apressado, a gente corre o risco de estragar os nossos próprios projetos. Eu comecei um trabalho com as irmãs aqui da igreja. E de vez em quando alguém vem e faz um comentário comigo, tipo assim, cadê o resultado? Eu planto uma semente hoje, amanhã eu posso vir aqui e colher o fruto? Mas como eu já aprendi a esperar, eu sei que eu vou semeando, em algum momento essa semente vai brotar, em algum momento ela vai me dar o fruto que eu preciso. Então olha só, quem aprende a esperar, a ser paciente, aqui é comparado com o guerreiro, ou seja, a pessoa que sabe ter paciência, sabe esperar,
sabe se manter num caminho focado com calma e tranquilidade, é melhor do que um guerreiro valente que conquista uma cidade. Por que Salomão falou isso? Porque às vezes no meio da nossa pressa, a gente bota a carroça na frente dos bois, de um modo pejorativo falando, e estraga um relacionamento, estraga uma amizade, perde uma oportunidade, e perde até a nossa bênção diante de Deus, porque a gente quer tanto logo, que a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então, uma das coisas que eu sempre analiso é o seguinte: a minha pressa está sendo saudável ou não? E às vezes eu faço uma pergunta para mim mesma: mas por que eu estou com tanta pressa? Eu vou lá na raiz. Mas hoje é domingo. Peraí, porque eu não vou trabalhar agora. Não, calma. Então, ó, essa autoanálise é muito sadia para nós. Amém? Então, quando você pensar em algo, por exemplo, eu quero ser próspero na minha vida, estabeleça lá as metas. O que a gente precisa fazer? A Bíblia ensina o seguinte: seja dizimista, vou repreender o devorador. Entregue a sua oferta. E daí da oferta que vem a prosperidade. Então, ó, tenha paciência em esperar o tempo de cada coisa. Amém? A gente não paga, a gente não sofre as consequências dos nossos erros da noite para o dia. E também a gente não colhe os nossos frutos das nossas sementes boas da noite para o dia. Então, primeiro lei aqui é a pressa. Segunda lei, a avareza. Isso aí muito tempo dominou a minha vida, até o momento que eu consegui me libertar dela. Então, vamos lá, base bíblica, 1 Timóteo 6,10. Eu entendi esse versículo na minha vida, fez muita diferença na minha história, irmãos. Avareza. 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo é lá no finalzinho. Depois de Colossenses, Efésios, João. 1 Timóteo 6,10. Rô, lê aí pra gente, por favor, na tua tradução. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Olha a minha tradução aqui, ó. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte, o amor, ó, presta atenção, o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Então, a avareza. A pessoa avarenta, presta atenção, ela não percebe, mas todo mundo percebe quem é avarento. Você já ouviu falar assim de alguém? Mas aquele fulano é pão duro, hein? Sim ou não? E vai perguntar pro fulano se ele é pão duro. Não, eu sou seguro. Ou então nem fala, não, eu não, olha só, eu fiz tal coisa. A pessoa avarenta, ela não costuma nem assumir que ela é avarenta. E o avaro, essa palavra não sai mais da minha boca. A pessoa avarenta, a pessoa que ama o dinheiro, é a mesma coisa de um casal que se ama. Ele olha para a mulher e fala, ela é minha, eu não divido com ninguém. A pessoa avarenta, pão dura, ela olha para o dinheiro e fala, ele é meu, eu não divido com ninguém. É por isso que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de ofertar, de dizimar e de abençoar outras pessoas. Às vezes o Espírito Santo está tocando lá no coração da pessoa, falando assim, ó, compra um presente para tal pessoa, oferta na vida dessa pessoa aí. Ou então você vê uma criança da igreja, você olhou o tênisinho dela, está meio judiado, podia vir comprar um tênisinho e dar para essa criança, né? Ou então o pastor fez um apelo que oferta para a África, você tinha 50 no bolso, você pegou R$2 que você tinha e colocou lá. Irmãos, isso é amor ao dinheiro. Segura. A Bíblia fala assim, ó, Deus fala assim, toda prosperidade vem de Deus. E sabe por quê? Que a gente não prospera muitas vezes? Nós estamos achando que o dinheiro é nosso. Não é nosso. Não é nosso. Seu dinheiro não é seu, o dinheiro não é meu. Sabe por que não é? Porque quando a gente morre, a gente leva no bolso, fica para outros. Não é nosso. Não é o nosso carro. O carro que Deus nos permite usar aqui na terra não é nosso. Não é nosso. Não é. E é o amor ao dinheiro, por amar demais, querer ter, ajuntar, segurar. É esse amor ao dinheiro que é o sintoma da avareza. E aí a Bíblia fala assim, ó, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, quer tanto comprar um carro, quer tanto fazer isso, quer tanto fazer aquilo, tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e
Ou seja, queria tanto que não teve. E aí começa a olhar e fala assim, mas não resolve nada. Eu estou ofertando, eu estou dizimando, não resolve nada. A semeadura de Jesus não é igual a nossa. A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. É 30 por 1, 60 por 1. O que quer dizer isso? Muitas vezes eu vou ter que fazer 30 tipos de semente diferentes para receber um alvo do Senhor. Mas olha só que legal, como é diferente a matemática de Deus. Porque quando esse um alvo chega na nossa mão, é em medida recalcada, sacudida e transbordante. É muito além. Um dia conversando com o pastor, ele falou assim, olha, se eu fosse fazer um cálculo de dízimo e oferta que eu já dei na minha vida durante tantos anos, não pagava o valor desse carro. Ou seja, a medida que Deus dá, poderia não ter dado um Fusca, um Golzinho, um Palio? Não, Deus falou assim, não, é recalcada, sacudida e transbordante, é o melhor. Você olha e fala, olha, um carro. Eu tenho algo para compartilhar com vocês a respeito da minha própria vida. Uns anos atrás eu estava grávida da Maia e um dia sentada aqui no segundo banco, veio um pregador de Venceslau pregar aqui na nossa igreja, o pastor Davi, mas eu esqueci disso. E eu tinha uma mania, como eu sempre fui muito gastadeirinha, eu escondi uma nota de R$50 bem dobradinha, eu dobrei desse tamanho e escondi na minha carteira, que aí eu não ficava olhando para aquele dinheiro e não gastava logo. Então eu guardei aquele dinheiro lá e fiquei com uns troquinhos ali, beleza. E aí o pastor falando sobre semente, sobre semeadura e tal. E aí eu ouvi aquilo e meu coração começou a me apertar. Já fazia dias que aquele cinquentinha estava lá, eu tinha até esquecido. E aí colheu uma oferta. E aí no meio da oferta, aquele negócio falando no meu coração. Dá esses R$50. E Deus falou no meu coração. Deus falou no meu coração e eu falei assim, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, tem uns sinais, tá? Deus estimula a gente, a nossa perna treme, a nossa mão gela, a gente fica incomodado. Sabe quando você tem que fazer um negócio, o negócio está te incomodando porque o seu coração está fervendo? E aí eu incomodado, falei, Deus, se é o Senhor que está falando comigo, mesmo se não é a voz do inimigo querendo me roubar aqui na igreja, o Senhor dá um sinal para mim. E o pastor, do jeito que ele estava aqui, ele falou assim, sabe aquele dinheiro que você dobrou bem pequenininho na sua carteira e escondeu de você mesmo? Tá indo, Senhor, tô levando. Coloquei a minha semente. Aí eu respirei. Sabe quando você tem paz? Aí Deus falou com você. No final do culto, o pastor foi jantar com a gente. E depois a gente tinha um Fusca ungido, poça de hora onde a gente ficava, então era ungido. Quando nós compramos, pagamos R$900, você lembra longe daquele Fusca? Todo mundo falava assim, nossa, é o seu carro, por que você não manda no Lata Velha? O Luciano não me reformar de tão feio que era. Mas eu estava tão alegre aquele Fusca que eu não importava o que os outros falavam. Eu já não estava mais tomando chuva de moto com o Ivar pequenininho e com a barrigona Camargo lá dentro. Então, beleza, eu estava protegida. E aí, quando nós chegamos lá na cozinha, o pastor falou assim para mim, vocês estão querendo trocar de carro, né? Nessa época, nós já queríamos trocar de carro, eu e meu ex-marido. Ele falou assim, hoje, da semente que você deu, Deus está te dando uma chave. Falou para mim. E eu, olha, uma chave? É uma chave de um carro. E eu, um carro? Mas peraí, eu já tenho um carro. Ele, você ainda não tem carro. E eu, nossa, condição. Mas Deus vai te dar um carro família. Amém. Guardei aquela palavra. Passaram-se os dias, surgiu a oportunidade de a gente comprar uma Paraty. Aquelas Paraty que é espaçosa, tudo. E no dia que a gente viu aquela Paraty na garagem, meu marido olhando e falou, nossa, mas se a gente tivesse dinheiro para comprar, seria tão bom. Nós tínhamos apenas uma entrada, uma simples entrada, precisava mais. E aí eu nem lembrava mais daquela semente, muito menos da revelação de Deus para mim naquela noite. Amém. Aí o rapaz da garagem deixou a gente dar uma volta, experimentando, eu ergui a chave, orei, nem lembrava mais da palavra. Passaram-se 2 dias, meu ex-patrão chega em mim e falou assim, Patrícia, nós vamos mudar o nome da loja, nós estamos desfazendo a sociedade, eu, Redis, funcionária, nem imaginava o que estava se passando entre os sócios da loja. E eu tinha 4 anos já de serviço registrado lá e tudo. E ele chegou em mim e falou assim, então nós vamos ter que dar baixa na razão social da loja, eu sou obrigada, eu pensei, vai mandar embora. Ele falou, sou obrigada a fazer um acerto com você. Aí, um acerto? Mas pode ficar tranquilo aqui, você vai receber todos os seus direitos como se eu estivesse te mandando embora. E aí ele falava como se eu estivesse fazendo um favor para mim, eu estava quase urrando de alegria. E ele falou assim, e eu vou deixar você receber o seu seguro trabalhando.
comércio aberto até as 10. Quando ele voltou com o envelope na mão. E aí ele falou, eu conversei com você aquela hora e não tinha dado certo o negócio, mas agora deu certo. Toma aqui o teu acerto, o seu 13º, o seu salário, que eu estou indo viajar, eu já vou deixar tudo certo. Irmãos, e ele vazou. Quando ele saiu, que eu olhei aquele envelope, comecei a contar. Era o dinheiro do carro, certinho. E aí eu lembrei da palavra do Senhor para mim, te dei machado de um carro por causa de uma semente. Quanto tempo eu teria que pagar aquele carro financiado? Quanto juro eu iria pagar? Não é dessa que mexe com financiamento. Deus queria me dar por causa de uma semente. E o mais incrível que a palavra de Deus, esse dia eu estava até lembrando isso, quando fala assim que nos dará 100 vezes mais, faz uma conta, 50 vezes 100. Quanto que dá? 50 mil. Não, 50 vezes 100. 5 mil. 5 mil reais era o valor do carro. Foi o valor que eu peguei na minha mão. Depois que eu paguei o carro, eu falei assim, meu Deus do céu. E todo mundo falava para mim, mas esse cara vendeu esse carro por 5 mil para você, esse carro vai com 7. E eu olhava e falava assim, meu, né? Todo mundo falava que valia 7, todo mundo queria comprar aquele carro. Mas olha só, o resultado de dízimo e oferta. Olha o que Deus faz para a gente. Olha como Deus trabalha em nosso favor. Então, uma das lições que eu aprendi, tanto é que mesmo no tempo que eu fiquei fora da igreja, eu não deixava de dizimar nem ofertar. Direto eu ia lá entregar meu dízimo, o pastor falava, mas é isso aqui, eu falava, é tanto de oferta. Porque eu aprendi esse princípio na minha vida e sempre me regeu. Terceiro princípio, preguiça. Abre aí, Provérbios 19:15, irmão. É aqui que o negócio vai estreitar. Provérbios 19:15. Provérbios 19, verso 15. Lê aí para nós, Rodrigo. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Aqui na minha tradução está assim, irmãos. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Não confunda descanso e lazer com preguiça, tá? Porque a gente tem que ter um momento de descanso. O sono reparador é essencial para a nossa saúde. Uma pessoa cansada com sono, ela não raciocina direito, ela fica irritada, e quando a gente está irritada, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, a gente gasta demais. Então, descanso e dormir é uma coisa essencial para a nossa vida, mas tem um limite. Não pode ser aquela coisa perene, aquela coisa continuada. Então, olha só. Tem 3 tipos de preguiça que eu procuro sempre estar excluindo da minha vida. Primeiro, a preguiça mental. O que é a preguiça mental? Preguiça de pensar. Muita gente, quando vai votar, não pensa no que está fazendo. Escolhe ladrão, corrupto e bota lá, porque não pensou. Alguém chegou e falou, você vai votar para quem? Eu vou votar fulano, porque ele é tão bonzinho comigo. A pessoa nem parou para pensar, nem investigou a vida daquele político e falou, eu vou votar fulano porque ele falou isso para mim. Aí tem a preguiça, falar mais um pouquinho da mental. Preguiça de pensar no que vai fazer antes de fazer. Preguiça de calcular os seus gastos antes de comprar. Preguiça de ajudar outras pessoas. Eu podia até ir lá fazer tal coisa. Não, eu estou com uma preguiça hoje, irmão. Preguiça não. Então, preguiça mental, preguiça física, que é essa que eu estou falando, de fazer as coisas, de semear as coisas, de tomar atitudes. E a preguiça espiritual, irmãos, que para mim é a pior. Preguiça de ler a Bíblia, a gente não lê por preguiça. Preguiça de orar. Essa aí, sem chance comigo. Pode ser 2 horas da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã, eu paro tudo, eu sempre me lembro. Preguiça espiritual, não. Porque eu fico imaginando assim, Deus reage a nós da forma que nós reagimos com Ele. E já pensou se eu estou precisando muito de uma bênção, num momento de dificuldade, num momento que você tem que tomar uma decisão rápida, eu faço uma oração ali e pensa, meu Deus, tem misericórdia, resolve isso para mim. E Deus olha lá do céu e fala, eu estou com uma preguiça, deixa eu abençoar hoje. Para pensar. Então, a minha forma de agir, a minha semeadura para com Deus, determina a minha colheita dele para mim. Então,
penso sempre nisso, preguiça. E uma das coisas que eu gosto, está na minha personalidade, é servir. Porque quando Jesus veio aqui na terra, ele com os discípulos, no momento que ele estava seguindo para Cafarnaum, os discípulos estavam toda atrás dele lá falando: ele gosta mais de mim. E o outro: ele gosta mais de mim. Então, eu sou mais importante. Aí ele me chama, sempre que ele vai a algum lugar, ele me chama, provavelmente Pedro, Tiago e João discutindo com os outros, né? Felipe, de repente, olhou para ele e falou assim: eu que sou mais importante. O mestre me chamou, sou mais importante. Ele gosta de mim, da minha capacidade mental, da minha capacidade intelectual. O que você é, Pedro? Você é um pescador, você é um cocô. Jesus falou assim: quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Eu, que sou Jesus, vim na terra para servir dele a minha vida. E às vezes a gente vai na casa da pessoa, janta, almoça, não tem coragem de levantar e lavar o próprio prato. E às vezes alguém tira essa de mim, que eu vou lá na casa dos outros, eu gosto de lavar, eu gosto de chegar, pôr a mão na massa, ir para a cozinha, tal. Por quê? Porque eu entendo que servir, quem não serve para servir, não serve. Eu analiso isso, eu aplico sempre na minha vida. Então, se eu ver um tapete fora do lugar, para chegar na tua casa, eu vou pôr no lugar. Se eu ver que você está de faxina, cabelo em pé lá, eu vou te ajudar. Se eu ver você na rua com um monte de sacola, não tem preguiça de parar, carregar junto com você. Se eu tiver de carro, melhor ainda, entra aí que eu te levo até Itanabá, se você quiser. Eu não tenho preguiça de fazer as coisas para as pessoas. Por quê? Porque eu entendi que a preguiça faz o quê? Acaba passando fome. Então, eu não quero a minha casa em fome. Eu não quero que minha casa tenha fome. Fome de nada, nem de fome no sentido também de necessidade de algo. Eu não quero ter necessidade de uma roupinha nova. Eu não quero olhar para os meus filhos e não ter condição de dar. Eu quero ter sempre, porque a Bíblia diz que a gente veio aqui nessa terra para comer o melhor dessa terra. Então, primeiro, pressa. Segundo, avareza, preguiça. Vamos faxinar isso aí da nossa vida hoje. Terceiro, orgulho, que é uma coisa também que eu luto constantemente, que eu aprendi um princípio que mudou a minha história. A humildade expressa inteligência. Grave isso. Humildade expressa inteligência. Humildade expressa inteligência. Uma das características do perfil de Jesus que mais marca a história dele sobre a terra era a humildade. Um dia ele falou para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu podia pedir um exército, eu tirando isso daqui e meu pai mandaria. Mas ele tinha todo o poder contido dentro de um corpo frágil, simples, disfarçado de um homem, um rabino, carpinteiro, comum. Todo o poder ele tinha ali nas mãos dele, ele não quis usar. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele apagou o interruptor de Deus e ficou ali como homem. Quando a Bíblia fala assim que Jesus sabia as intenções ou os pensamentos, não era porque ele era Deus, era pelo dom do Espírito Santo. E isso pode ser com você, comigo, com qualquer um de nós. E tem dia que é difícil às vezes a gente ter esse dom, porque eu vejo como Deus usava Jesus nesse dom de revelação, de pensamento. Jesus já chegava lá e dava aquela, e aí sempre vem Jesus, por saber seus pensamentos, falou tal coisa. Aí o final do versículo é sempre assim: e eles faziam planos para matá-lo. Tem dia que eu estou pregando, Deus revela o pensamento de certas pessoas, eu fico assim: meu Deus, depois que sair daqui vai querer me matar mesmo. Olha o que eu estou falando, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí passam alguns dias, eu fico orando pela pessoa, depois alguns dias a pessoa chegar, mas olha, aquele dia tal mensagem, quando você falou aqui, me deu nervoso, que eu queria pegar você, e eu falei: você queria me matar, né? Mas Deus queria que você revivesse, ressuscitasse através da palavra. Então, o orgulho está diretamente associado à arrogância e à autossuficiência, ou seja, eu sei de tudo, não preciso de ajuda, não, é porque não. Isso aí não vem de Deus. Deus chama para ele toda a classe de homens: o perdido, o angustiado, o oprimido, o desanimado, o abatido, mas ele repele a classe dos orgulhosos, ele afasta a classe do orgulhoso. Abre comigo aí Provérbios 29 e 23. Provérbios 29 e 23. Tá fácil aí, vamos? Tá. Pode explorar mais um pouquinho dele para nós. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aí, quem não quer ser honrado? Quem não quer ser respeitado? Aqui na minha tradução está assim, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Por que
Deus repele toda pessoa que sente o orgulho dentro dele. Porque olha só, que comunhão tem luz e trevas? Deus e Satanás? Nenhum. O orgulho nasceu no coração de quem? Se é que se pode falar de coração, porque não tinha coração, ele era espírito. O orgulho nasceu em Lúcifer. Então, quando a gente sente o orgulho dentro de nós, a arrogância, a soberba, é uma porção de Lúcifer dentro de nós. E se nós estamos em Cristo e somos nova criatura, e Deus lá do céu olha e vê um pouquinho de orgulho dentro de nós, sabe o que Ele prepara para nós? Humilhação. Como é duro passar por humilhação. Mas é a única fórmula que Deus usa para combater o orgulho. Porque Ele dá uma humilhadinha na gente aqui embaixo, aqui rapidinho. E eu sempre lembro de Agar, no deserto. Eu sempre lembro dela, porque olha como começou o problema dela. Ela era uma escrava, até aí tudo bem. Quando ela engravidou de um homem muito rico, ela começou a olhar e falar: os olhos dela abraçaram o desprezo dela no olhar. No olhar. Olha só, irmão, como que Deus é minucioso e profundo em tudo. Ela apenas olhava com desprezo para Sara. Então, aí Gênesis 16:4. Então, eu sempre olho e falo: meu Deus, me ajuda, converte os meus olhos, o meu coração, os meus sentimentos, porque eu não quero olhar para ninguém e me achar melhor que aquela pessoa em nada. Porque se tiver uma pontinha de orgulho dentro de você, Deus já faz um plano perfeito para tirar o orgulho, que é humilhação. Amassa o barro que ele fica molinho. Tem um outro princípio também, que é o último, e eu vou fechar aqui com vocês para não cansar muito. E eu quero que essas palavras sejam simples, objetivas e fiquem dentro do teu coração. O último deles é a desobediência. Vamos lá para Provérbios 28:9? Está bem pertinho, acho que você está até na página dele. Provérbios 28:9. Me ajuda aí, lê aí. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável ou desprezada. Então, olha só. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei é a palavra de Deus. Até as suas orações são desprezadas por Deus. Olha aqui, ó, na minha tradução. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Qual a lei do Senhor? Amarás o teu próximo, amarás o teu Deus, não matarás, não dirás falso testemunho. Olha, irmão, é uma série de coisas que se a gente não obedece, você vai orar, porque não vai receber, porque Deus olha e fala assim: você não. Então eu procuro sempre andar em obediência. Eu falo: meu Deus, me ensina a andar em obediência. O que é obediência? Ame a teu próximo como ti mesmo. Acontece uma situação que você quer pegar o próximo e matar o próximo. E aí você olha para o próximo e fala: meu Deus, eu tenho que amá-lo. Amá-lo. Passou uma situação na minha vida onde uma pessoa me lesou um valor alto. E além dessa pessoa me lesar nesse valor, eu tinha direitos judiciais de executar, receber de volta. Essa pessoa me criou um transtorno que mês a mês esse transtorno me gera um problema. Aí eu falei: não. Eu falei: vou lá pegar um advogado. Cheguei aqui no fórum, peguei um advogado e tal. Até a pessoa que me atendeu falou: mas não pode acontecer isso, como assim? Não, eu cometeu esse negócio. E me deu um advogado e já ligou para o advogado de lá, mas tão revoltada que ela ficou. Falou: olha, estou mandando esse plano aí para você, resolve aí para ela. E eu saí cheio da moral. Falei: opa, agora sim, eu vou botar para quebrar. Quando eu cheguei no escritório do advogado, na porta, o Espírito Santo falou comigo: ama teu próximo como a ti mesmo. Eu falei: como, Senhor? Foi uma das visitações mais fortes de Deus na minha vida. Ama teu próximo como a ti mesmo. Aí eu já percebi que eu estava no lugar errado. Eu falei: preciso orar. Cheguei lá em casa, dobrei meu joelho, comecei a orar e falei: Senhor, eu estou mal, triste, que eu estou achando que eu estou fazendo uma coisa fora da tua vontade. Eu não quero desobedecer ao Senhor em nada na minha vida. Eu preciso que o Senhor me ajude a entender o que está acontecendo aqui. Então, como eu não tenho um profeta aqui para falar, os meus sentimentos estão confusos agora, eu não consigo silenciá-los para ouvir com clareza a tua voz. Fala comigo dentro da palavra. Senhor, me dê uma palavra que revele ao meu coração a tua vontade. Irmãos, quando eu falei isso, caiu lá em Lucas. Quando alguém bater de um lado, oferece o outro. Quando alguém tirar a tua túnica, oferece também a sua capa. E aí, conforme eu fui lendo, eu já desabei a chorar.
Não queria mesmo? Ai, Senhor, o Senhor está vendo quanto que é isso, Senhor, o Senhor está vendo? Eu continuei lendo até o final do capítulo e falei amém. Só que ainda assim a minha incredulidade me levou a pensar o seguinte: não, peraí, eu tenho um argumento bíblico. A autoridade da mulher está sujeita ao do homem, então meu marido vai decidir esse negócio. E conhecendo o Diogão como eu conheço, foi ele que botou quente em mim, né? Ele falou, não, vai lá. E eu falei, Deus, se é o Senhor que está falando mesmo comigo aqui, que eu estou aqui preocupada de fazer uma coisa errada, e eu sei que um erro pode custar a minha vida, ou até mesmo pode ser uma semente ruim para o meu futuro, o futuro dos meus filhos, eu peço ao Senhor que o meu marido decida segundo a tua vontade. E amém. Esperei o Diogo chegar, glória a Deus. Maridão chegou, ele jantou. Tem que dar um tempinho, tá, irmãs? Não chega de cara, não, porque ele vai estar na caixinha do nada, não adianta falar. Deixei ele chegar, tomar banho, jantar, beleza. Quando a gente estava lá naquela hora, a caixinha da esposa, que a atenção era minha, eu falei, amor, hoje aconteceu um negócio. E contei para ele tudo, minuciosamente. Inclusive, abri a Bíblia e falei para que ele lesse. Eu falei, o que você entende de tudo isso? Aí ele falou assim, eu entendo que Deus mandou você abrir mão. Aí eu falei, e o que você faria no meu lugar? Você não decidiu ainda? Eu falei, não, estou esperando você. Ele falou, rasga esse negócio aí agora, você vai desobedecer a Deus? E aí, irmãos, era a confirmação que eu precisava. E para honra e glória do nome do Senhor, se passaram um ano e 4 meses, está fazendo, essa pessoa me procurou e falou assim, ó, esse negócio assim, assado, eu sei que eu estou pisando na bola com você, mas vou realizar, vou resolver, vou passar tudo no teu nome e é teu a partir de agora. Eu é meu mesmo, então dá um documento, ele escreve de punho próprio e me dá aqui porque você pode se arrepender depois. E fui lá, Deus permitiu ver na minha mão sem briga, sem eu expor a minha vida perante um juiz, pela obediência. E olha só, quem obedece a Deus é abençoado. Quem não obedece à lei de Deus, as suas orações são o quê? Desprezadas. Então, olha só, se eu tirar da minha vida a pressa desnecessária, pressa no falar, pressa no agir, pressa no julgar, isso é perigoso. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, nossa, mas é mentira, hein? Depois de um tempo, fica melhor amigo ou amiga da pessoa e fala, nossa, eu achava que você era tão assim. Olha a pressa de falar, de julgar, olhou a aparência. Às vezes as pessoas chegam e falam, mas é tão chique, não sei o que. Eu falo, você nem sabe que eu só uso o que me deram. A marca japonesa preferida minha, que me deram essa sapato, que me deram essa calça, que me deram essa blusa. E Deus tem me permitido ser abençoado tão pouco. E você acha que eu desprezo? Desprezo nada, que vem a mim de forma nenhuma, lançarei fora, e glória a Deus por tudo. Então, a pressa, vamos limpar para a nossa vida, para começar 2015, tinindo. A avareza, show também. A preguiça, show preguiça, como diz a minha sogra. Canta essa musiquinha para você lá na tua casa. Show preguiça, minha sogra sempre fala isso. O orgulho, Deus me livre de ter algo de Lúcifer dentro de mim. E a desobediência, porque desobediência gera pecado. E a única coisa que nos separa de Deus, a Bíblia fala, os vossos pecados fazem separação entre Deus e vós. É a única coisa que me afasta de Deus. E quem não tem Deus, ou quem é desprezado por Deus nas suas orações, não tem nada. Quem não vai orando, vamos receber a bênção. Amém? Então, que nessa noite nós venhamos ajustar o nosso foco, os nossos ideais. E eu quero finalizar aí com Marcos 10:51. Já encerrando aqui com esse último versículo. Que eu espero que Deus tenha falado e ministrado ao seu coração e te leve a analisar a sua própria vida e fazer aí essa limpeza de fim de ano e pôr um propósito em você mesmo, no seu coração aí de começar 2015 diferente. Vai no caderninho, irmão, marca lá os seus defeitos, se analisa, fala, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, porque eu faço isso. E olha o tamanho do meu caderno, olha quanta folha do meu caderno tem, ó, quanto eu preciso melhorar. Vamos lá, Marcos 10:51. Eu vou ler para vocês, ó. Jesus perguntando ao cego Bartimeu. Vou ler o final do versículo. Jesus perguntou ao cego Bartimeu: o que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E ele respondeu: mestre,
Tem coisa que é para nós, tem coisa que é para Deus. E Deus sempre vai chegar diante de nós e perguntar: o que é que você quer? Ah, eu quero prosperar. Dizime e oferta. Isso aqui é obrigação. Isso aí você não precisa pedir para Deus. Ai, Senhor, eu quero uma casa. Tirou a parte material, vamos lá para a parte. Eu quero casar, Senhor. Como você quer essa pessoa? Como tem que ser essa pessoa? Você está preparado para receber essa pessoa? Então, olha só, a resposta de Bartimeu aqui diante de Jesus. Às vezes a gente chega diante de Jesus, a gente não sabe nem o que a gente quer exatamente. Vão pedir coisas improváveis, coisas impossíveis, porque ele diz assim, ó, que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu para nós. Então não vamos incomodar o céu com questões da terra. Eu não vou reclamar para Deus que o meu filho está rebelde, sendo que ele tem a autoridade da vara. Eu não vou reclamar das pessoas para Deus, sendo que eu não consigo ser amável e perdoar da maneira que Jesus me ensinou a perdoar. Então vamos com questões improváveis. O que é que Bartimeu queria? Ver de novo. Que nessa noite a nossa visão seja renovada. Quando ele fala ver de novo, eu entendo que ele um dia enxergou. Um dia ele viu o sol, viu a lua, as estrelas, o rosto de pessoas que ele amava. Mas nesse momento ele estava sozinho, isolado. E ele queria enxergar novamente. Então vamos pedir ao Senhor, Deus, uma nova visão para a minha vida. Quem sabe há 10 anos atrás você queria algo, hoje é diferente quando você está na casa de Deus. E com o passar dos dias, às vezes você está aqui há 1 ano, 2 anos, e a sua fé foi esmorecendo em algumas coisas. E você desistiu, de repente, do seu ministério, de repente, de uma bênção que você lutou tanto. Vamos pedir renovo da nossa visão a Deus, para que possamos entender a vontade do Senhor para nós e possamos andar em obediência e sermos então abençoados por Deus, porque a vontade do Senhor é nos abençoar. Quando ele falou para Jesus, eu quero ver, o que que Jesus falou para ele? Você não. Jesus falou, veja, é a tua fé que realiza, é a nossa fé quem faz acontecer. Amém? E agora eu quero encerrar com vocês. Irmão Júnior, o senhor despede a gente aqui com uma oração?